Antes de começar o vídeo, quero fazer uma pequena observação no início, que é que este vídeo seria em duas partes. Ou seja, ia terminar por volta do minuto 25 e continuaria em outro vídeo na semana que vem ou no domingo. O problema é que, após ver as notícias anteriores, surgiram muito mais dúvidas. Comecei a analisar um pouco mais e isso já me tomou cerca de uma semana e meia, revisando esse caso. Isso me atrasou nos outros vídeos, então vamos parar por aqui. Fiz todo o possível para colocar absolutamente tudo o que descobri, que é bastante coisa. Ainda assim, com tudo isso dito, este vídeo é bem longo, então fiquem confortáveis porque vai durar bastante. Deixo vocês com o meu show do passado. Olá e bem-vindos novamente ao meu canal do YouTube. Esse caso é bem próximo, porque não só aconteceu na Argentina, mas também aconteceu na capital federal onde eu moro. E além disso, a um bairro de distância da minha casa. Aconteceu também quando eu ainda estava no ensino médio, então me lembro de algumas partes. Eu via de manhã nos noticiários e acho que não muito mais do que isso. E desde aquele momento, em 2013, fiquei com uma única ideia, que era de que o culpado era culpado por causa de uma amostra de DNA. Não procurei mais, não quis saber mais e simplesmente aceitei como um fato. Então hoje vamos ver a história que nos contaram todas essas coisas que apareceram na televisão. E depois vamos ver algumas coisas que não foram tão públicas ou não foram tão consideradas na hora de analisar o caso. Eu digo isso porque o caso supostamente está resolvido, porém alguns acreditam que não é assim e que estavam mentindo para nós. E que a pessoa que está na prisão não é a culpada do caso e que não deveria estar lá. No entanto, eu não vou dizer se a pessoa que está na prisão é culpada ou não. Agora mesmo eu simplesmente vou dar as informações e vocês vão decidir de que lado ficar. E qual é a sua perspectiva em relação ao assunto? Como tantas pessoas pedem esse caso, devo supor que muitos de vocês se lembram. Então, vamos reviver essa história de 5 ou 6 anos atrás. Abaixo estão minhas redes sociais para me seguir e acima a playlist dos meus vídeos para ver mais casos. Então, vamos começar. A garota que vocês estão vendo agora é a Angeles Rawson, como a chamávamos na maioria dos noticiários aqui. Ela nasceu na Argentina e morava no bairro de Palermo. Os pais de Angeles são Jimena Aduriz e Franklin Rawson. Eles tiveram 3 filhos juntos, Jerônimo, de 25 anos, Juan Cruz, de 19 e Angeles, de 16. O casal se separou e ambos formaram novos relacionamentos com outras pessoas. O namorado da mãe, ou seja, o padrasto de Angeles, é Sérgio Opatovski, conhecido como Pato. Ele tem um filho chamado Alex, de um casamento anterior. Então, com quem Angeles Rawson morava? Ela morava nesse bairro de Palermo com a mãe, Opatovski, e seus irmãos Juan Cruz, filho de Franklin, e Alex, filho de Sérgio Opatovski. Pelo visto, a maioria das pessoas que conhecia Angeles a chamava de Mumi. Tem outro pequeno detalhe que na época fez com que todo o caso fosse ainda mais estigmatizado. O fato de que Angeles gostava de anime. Ela gostava de fazer cosplay. Na verdade, ela tem várias fotos fazendo isso, participando de convenções ou com amigos, fantasiada de personagens de anime. Durante o caso, tentaram culpá-la pelo ocorrido porque ela gostava de anime e de fazer cosplay. Foi algo bem grande. Havia grupos no Facebook envolvidos, espalhando ódio contra ela sem nenhum motivo, usando isso apenas como desculpa. Evidentemente, isso também foi noticiado. Então, por um tempo, isso foi tratado como se fosse algo enorme. Uma razão pela qual alguém poderia fazer algo com ela, o que evidentemente não faz nenhum sentido, mas que naquele momento afetou bastante. Como as pessoas viam o caso e também a comunidade que fazia esse tipo de coisa. No momento dos fatos, Angeles tinha 16 anos e estudava no Instituto Virgem del Valle. Essa era a escola dela. Ela estava no 4º ano, ia à tarde e de manhã às vezes tinha educação física. O local onde faziam educação física nesse colégio era separado em um terreno externo, em colegiales.
Mais especificamente, onde fica o Sims e o que depois vai ser um grande ponto de conversa e discussão sobre o que realmente aconteceu. Vocês provavelmente não sabem do que estou falando, mas confiram por si mesmos. O lugar onde fica o Sims é um lugar grande, tem terreno e se divide num espaço que pode ser usado para ginástica e o lixão. Vocês mesmos estão vendo isso agora. Ela tinha que ir a esse lugar e tinha que voltar para casa por um caminho que os pais não gostavam muito, até a casa dela em Palermo. Esses dois bairros, como vocês podem ver, estão conectados, ou seja, são muito próximos. Então, Angeles não precisava caminhar muito. Com tudo isso que acabei de contar para vocês e com as pessoas com quem ela morava, algo que vocês devem lembrar, vamos aos fatos. O dia dos acontecimentos foi na segunda-feira, 10 de junho de 2013. Angeles tinha um dia inteiro de escola pela frente, começando com ginástica de manhã, já que ela estudava à tarde. Ao meio-dia, ela almoçaria em casa, à tarde iria para a escola e, finalmente, à noite estaria em um instituto de inglês. Então, ela tinha a segunda-feira inteira cheia de coisas para fazer. A família dela sabia que só podiam esperá-la à noite, pois tinham ciência de sua rotina. Normalmente, eles não se preocupariam muito se ela chegasse um pouco mais tarde, porque ela se encontrava com as amigas, ficava conversando e assim por diante. Era algo bastante comum, mas eles sabiam perfeitamente a que horas ela saía do colégio e, além disso, ela tinha um celular. Então vamos começar desde o início. Angeles vai até o Sims bem de manhã, um lugar que fica entre Concepción, Arenal e Kramer, que vocês estão vendo agora mesmo, onde ela se encontra com as amigas e faz atividade física. Evidentemente tudo isso deu certo. Ela foi com sua mochila, seu uniforme, na verdade, uma mochila menor do que a que usava normalmente, já que era para a ginástica, só precisava de água e alguma outra coisa. As amigas disseram que ela estava bem-humorada em um dia normal, sem nada acontecendo com ela. Então, às 9h45 da manhã, elas terminam a aula de educação física, e Angeles diz para as amigas: "Vou comer e já volto." Nesse momento, então, ela vai em direção ao apartamento que dividia com a família. A última vez que as amigas a veem é ao se separarem na esquina da Costa Rica com a Dorrego. A questão é que Angeles nunca chega em casa. E eu vou contar isso pra vocês do jeito que a gente soube pela televisão e como os pais ficaram sabendo. Eles já estavam em casa à noite, ou melhor, à tarde. Já tinham percebido que ela não estava se comunicando. E já por volta das 7 da noite, começaram a pensar que algo estava acontecendo com ela. Particularmente, a mãe percebeu que Angeles não estava se comunicando e que também não atendia o celular que estava com ela. Vale lembrar que Angeles tinha aula de inglês à tarde, então era comum que ela demorasse um pouco mais. Então a família esperou por ela. No entanto, às 10 da noite, eles perceberam que ela definitivamente não estava voltando e começaram a ligar para as amigas dela. Além disso, eles também ligaram para o instituto, que confirmou para a família que ela não tinha chegado à aula. Eles começaram a procurá-la por toda parte, mas não a encontraram em lugar nenhum. Então, de madrugada, eles foram até a polícia e registraram o boletim de ocorrência por desaparecimento. Mumi havia desaparecido sem deixar rastros. No começo de tudo, o que se pensou foi que ela não tinha chegado ao apartamento, evidentemente nem ao prédio ela tinha chegado. E os pais pensaram que o bairro onde ela fazia ginástica, ou seja, a algumas quadras de casa, não era muito seguro e que provavelmente tinha acontecido algo com ela no caminho para casa. Os pais realmente não sabiam o que tinha acontecido, mas esperavam que fosse apenas uma travessura de adolescente e que ela voltasse sem mais. Que talvez ela estivesse escondida na casa de uma amiga, mas que isso se resolveria e que ela apareceria. Infelizmente não foi assim. Pouco tempo depois que sua mãe apareceu nas notícias para falar sobre Angeles e sobre como ela havia desaparecido, sobre como estavam tentando encontrá-la. Às 11h40 da manhã do dia 11 de junho de 2013, um funcionário da Sims se declarou ter encontrado o corpo de uma garota, uma jovem adolescente, jogada na esteira de lixo. O corpo de Angeles foi encontrado na planta da CEMSE, no município de José León Suárez, província de Buenos Aires. Para que vocês tenham uma ideia, vou colocar o mapa aqui. Ela fez todo esse percurso no caminhão de lixo. É um trajeto bastante longo até José León Suárez, não é nada curto. Ela ficou todo esse tempo no caminhão, sendo comprimida, o que evidentemente também serviria para causar ferimentos, que seria motivo de discussão entre os médicos legistas que analisaram o caso. Quando a descobrem, ela estava nessa esteira e já tinha passado por várias máquinas que processavam o lixo. Então, não só era possível que todas as evidências estivessem contaminadas por causa do caminhão de lixo, mas também justamente por ele.
E a força exercida sobre o corpo dela causou feridas novas. Não foi só o problema das feridas novas causadas pelo caminhão. Além disso, vale esclarecer que quando a encontraram, ela tinha pelos curtos debaixo das unhas. O que evidentemente foi considerado que poderia ter sido um homem a pessoa que a atacou. Essa foi uma das primeiras pistas e finalmente é a que resolveria o caso, como conhecemos. A cabeça dela estava coberta por uma sacola de supermercado Dia e o corpo estava coberto por várias outras sacolas do consórcio. A partir disso, foi feita uma primeira autópsia que, aliás, a pessoa responsável foi completamente incompetente. E depois, para consertar o que fez, ou seja, fazer uma autópsia melhor e verificar exatamente o que tinha acontecido com o corpo de Ángeles, foi preciso fazer uma junta médica com 9 médicos diferentes de toda a Argentina. A primeira autópsia foi tão ruim assim? O primeiro médico legista que se apresentou na promotoria disse que Ángeles não tinha sido violentada, mas que no momento em que foi encontrada apresentava lesões que podiam indicar que sim, ela tinha sido. Isso gerou uma grande discussão. Existem 2 unidades do SEAMSE, uma em Colegiales. Como eu disse antes, é onde ela ia fazer ginástica e outra em José León Soares, que é onde ela foi encontrada. O fato de a unidade do SEAMSE ficar no lugar onde ela fazia ginástica tornou tudo muito, muito suspeito. Desde o início se acreditava que os trabalhadores dessa unidade em Colegiales poderiam estar envolvidos. Então, desde o primeiro minuto, começaram a investigar nesse lugar. Os trabalhadores desse lugar foram os primeiros suspeitos de todo esse caso. Eles foram investigados exaustivamente, mas nada foi descoberto. Então, como não conseguiram avançar muito com essas teorias, foram diretamente para a família. Os suspeitos da família eram o padrasto de Ángeles e o filho dele. Não vou falar sobre isso agora, vamos falar desse assunto um pouco mais tarde, porque quero mostrar para vocês o que vimos nas notícias. O que supostamente foi resolvido do caso, e depois veremos. Algumas coisas que ficam ali no nada ficam meio fora de lugar, já que há atitudes estranhas, provas estranhas, trabalhos forenses estranhos. Aconteceram muitas coisas que se mostraram bastante duvidosas durante esse caso, então vamos falar sobre elas um pouco mais tarde. Eles então descartam o padrasto e o filho dele em certo momento, e se deparam com a possibilidade de que talvez tenha sido alguém que estava muito próximo do prédio naquele momento. O zelador do prédio onde morava Ángeles Mangieri, ele, como vocês podem ver aqui, é o zelador do prédio. Ele é a pessoa principal em todo esse caso, e também há provas muito fortes contra ele. Chega-se à conclusão de que pode ter sido ele, porque havia uma câmera de segurança que mostrava Ángeles, por volta das 9h40, chegar em casa. Então ela chega ao prédio, é vista perto da entrada, prestes a entrar. Então nada poderia ter acontecido com ela nos bairros de Colegiales ou Palermo. Algo deve ter acontecido com ela entre a entrada do prédio e o apartamento dela ou no próprio apartamento. Já que nenhuma das pessoas que estava dentro do apartamento naquele momento a viu ou diz tê-la visto. No começo, ele supostamente estava de licença, estava doente, na verdade ele tem vários atestados médicos, mas mesmo assim ele estava no prédio, agora ele mora lá. A questão é que ele estava embaixo, no saguão, na recepção, e na verdade a mãe da Ángeles, quando chegou à tarde, o viu. Ela achou que ele estava resfriado, algumas pessoas dizem que ele estava em choque, não era simplesmente um resfriado, e que era justamente por causa desse caso. A história por trás do que estava acontecendo é um tanto estranha, tem uma grande contradição que agora vamos ver. Primeiramente, como eu disse antes, ele estava de licença. Supostamente, ele não estava trabalhando e no momento em que a mãe o viu, não está claro se ele estava de uniforme ou não. No entanto, ele havia dito aos inquilinos do local que eles precisavam deixar o lixo 2 horas antes do habitual, pois o caminhão tinha passado mais cedo. Dizem que foi ele, na verdade, quem adiantou. Por sua vez, acontece que naquela semana a esposa dele não estava no apartamento porque ele estava pintando e ela não queria ficar no local. Ela estava na casa dos pais. O fato de ele estar trabalhando e apresentando atestados médicos simultaneamente é uma enorme contradição. É algo que faz você se perguntar por que ele estava trabalhando, por que ele estava levando o lixo para fora naquela noite, em vez de estar em casa, pintando ou descansando. Na noite dos acontecimentos, depois que a polícia apareceu na porta do prédio, ele vai junto com a esposa para a casa dos sogros para jantar. Ele volta do local e é visto por uma câmera com um saco de lixo, porém esse saco de lixo não é muito grande. Então não podemos especular especificamente que isso tenha algo a ver com o caso. Ángeles estava sem um tênis e sem o celular, mas não muito mais do que isso.
Ela poderia estar carregando esses itens dentro da sacola, assim como qualquer outro saco de lixo. Essa câmera não o incrimina em nada, mas dá para vê-lo caminhando carregando essa sacola junto com sua esposa. Uma das coisas que o tornava mais suspeito era o fato de que ele não queria prestar depoimento ou que demorou muito para dar um depoimento completo. Finalmente, quando ele resolveu aparecer para prestar depoimento, começou dizendo que odiava a polícia. Digamos que essa era a razão pela qual ele não ia e que, na verdade, ele detestava a justiça. Enquanto finalmente prestava depoimento, ele se rendeu por um segundo e disse à promotora que a polícia o havia maltratado, que na verdade o haviam torturado e até pegou um clipe de papel, um desses que vocês estão vendo agora mesmo. E disse que tinham colocado fogo nele e colocado na pele dele, que tinham tentado machucá-lo com essas coisas. A promotora não acreditou nas palavras dele. E Manchier então levantou a camiseta revelando o que vocês podem ver na tela, que são alguns machucados, que não provavam que a polícia tinha feito algo com ele, mas sim provavam o contrário. Pareciam feridas feitas por uma pessoa. Entraremos em detalhes sobre isso em breve, mas já podem imaginar para onde estamos indo. A promotora se cansou de tudo isso e foi ouvir outros depoimentos enquanto ele pensava no que estava dizendo. Então, depois de um tempo, Mangieri se comunica com a promotora através de um secretário que estava lá e diz que quer prestar depoimento. Mas só se for com ela, sem mais ninguém. A promotora recusa isso e diz que só ouvirá o depoimento se estiver com o secretário. Ou seja, ela aceitou ouvir Mangieri e o que ela tinha a dizer se fossem pelo menos 2 pessoas. E é nesse momento, diante da promotora e do secretário, que Mangieri diz uma das frases mais famosas de todo o caso. Eu sou a responsável pelo caso de Ravignani. No 2360 fui eu. A promotora relata que, nesse momento, ele queria contar tudo a todos, falando com qualquer pessoa sobre o que havia feito com Angelis. Mas depois que foi preso, ele não quis dizer mais nada. Além de tudo, ela claramente não podia ouvir a declaração porque já era uma confissão direta do crime, e essa confissão feita nesse lugar teria sido anulada. Após ouvir o relato de Mancheri e analisar os ferimentos no corpo, a polícia montou a seguinte cronologia dos fatos baseada nas informações obtidas. Às 9h50, vê-se Angeles chegando pela câmera do prédio. A partir disso, então, dizem que Mancheri falou com ela, convidando-a para seu apartamento e assim tentando abusar dela. Angeles resistiu, como mostram os ferimentos em seu corpo, e como o porteiro não conseguiu fazer o que pretendia por causa dessa resistência, decidiu asfixiá-la, subindo em cima dela e estrangulando-a em algum lugar do prédio, que não tinha câmeras. Ele conseguiu levar o corpo até o container, fazendo com que o caminhão de lixo chegasse 2 horas antes do previsto para poder se livrar do corpo. Temos, claro, aqui algumas declarações que foram falsas sobre todo o caso, não só de Mangieri, mas também do padrasto e do filho dele. De pessoas que diziam saber de coisas, de terem visto coisas que acabaram sendo falsas ou não puderam ser comprovadas. Uma delas foi a mais famosa, que é a do taxista, que disse que tinha pegado Mangieri do lado de fora do apartamento com 2 sacos grandes de lixo. Primeiro de tudo, que taxista aceita levar sacos de lixo no táxi? É difícil acreditar que algum taxista permitiria sacos de lixo no banco traseiro do táxi, porque além disso você não sabe o que tem dentro. Pode ter líquidos, pode sujar o táxi, pode deixar um cheiro horrível, o que afeta o trabalho da pessoa. Na verdade, desde o início já fiquei desconfiada. Mas além disso, chamaram essa taxista para confirmar todas essas coisas e quando chegou a hora de provar o que tinha acontecido, ela não conseguiu. As fontes contaram que, em primeiro lugar, a taxista não soube como ir. Desde a quadra da Ravignani ao 2300, no bairro de Palermo, onde supostamente pegou o acusado Jorge Mangieri, até a planta do CIMSE de Colegiales e depois chegaram finalmente ao terreno do CIMSE e ela não reconheceu o lugar. Também foi indicado que o Volkswagen Polo, que era o carro do taxista, não aparecia em nenhuma filmagem. Nem fora do prédio, nem perto do prédio, nem em lugar nenhum naquele dia. E assim passamos então para as provas de que Mangieri fez isso. Há 3 grandes coisas das quais se falou. A mais importante foi definitivamente o DNA encontrado nas unhas de Angeles. Eu mencionei que pelos curtos foram encontrados, e após exames, eles coincidiam quase totalmente com o DNA de Mangieri. Para quem não sabe, quando uma vítima se defende, geralmente arranha e então ficam vestígios de pele do agressor debaixo das suas unhas. Aqui está um trecho de um programa que abordou esse caso. Por sua vez, Mangieri tinha todos esses ferimentos no corpo, inclusive nas pernas, e havia tentado cobri-los com queimaduras.
Ela tentou se queimar, fato evidenciado pela prisão de um amigo ex-policial por falso testemunho, e ter recomendado a Marjorie que se queimasse, para esconder os ferimentos ou para inventar uma desculpa para eles. Depois, tem o fato de que teria que haver uma maneira de Angeles ir até o apartamento de Marjorie, sem reclamar e sem oferecer resistência até aquele momento. E o fato é que eles se conheciam há 10 anos. Os pais, na verdade, não desconfiavam dele de jeito nenhum. Ninguém desconfiava dele, na verdade. E Angeles, na verdade, já tinha ido lanchar no apartamento dele algumas vezes. Então é provável que ela confiasse nele. É provável que ela nunca tenha se recusado a simplesmente ir, sei lá, lanchar. Se ele dissesse algo como, venha ao apartamento que eu tenho que te dar algo, ou qualquer coisa assim, ela teria ido sem pensar muito. Além disso, tem o que eu já disse antes. Os fluidos de Angeles misturados com os de Marjorie foram detectados com luz ultravioleta e luminol por peritos da Polícia Federal, em uma biblioteca do departamento do porteiro. Também tem tudo isso, as contradições que Marjorie fez ao declarar o pouco que declarou, embora isso, como já vimos, venha dos dois lados. Não é só Marjorie que se contradisse. Mas, considerando tudo o que foi mencionado, isso se torna bastante questionável. Entre todas essas coisas, uma das que esteve mais presente, além do DNA e das marcas no corpo de Marjorie, foi o caderno de comunicados de Angeles. Esse caderno que ela levava na mochila, na verdade, apareceu no caminho que ela normalmente fazia. Marjorie para ir à casa dos sogros, para onde ela foi na mesma noite dos acontecimentos. Então, evidentemente, aí há um grande deslize, porque isso a coloca na situação de estar se desfazendo de evidências em um lugar bastante óbvio. Na verdade, veja, eu duvido das coisas que são tão óbvias assim, porque me parece bastante estúpido da parte daqueles que cometem esses crimes. Mas é possível que tenha sido simplesmente ele jogando o caderno ali no caminho para a casa dos sogros. Ao colocá-lo nessa situação, isso o torna muito, muito suspeito. Tenho que dizer também que, na verdade, o caderno estava no caminho que também levava para o CEMSE da José León Suárez. Então existem duas teorias. Ou que o porteiro jogou ali indo para a casa dos sogros, ou que o caderno voou do caminhão, o que eu acho um pouco impossível, já que Angeles estava dentro. Além do caderno, deveriam existir outros tipos de lixo se fosse apenas o caminhão. Então, 10 integrantes do corpo médico forense se reuniram para elaborar um relatório sobre a morte de Angeles. O relatório de 95 páginas declara que ela morreu sufocada e estrangulada em uma manobra de 5 minutos. Entre 11 e 17 horas antes de seu corpo entrar na compactadora, acrescentaram que houve uma tentativa de abuso sexual pelas marcas em suas pernas. Não houve abuso sexual propriamente dito, mas as marcas indicavam que teriam tentado abrir suas pernas. E por isso, evidentemente, houve uma tentativa ali. Do que temos que lembrar que o primeiro legista disse que não só não havia abuso, como também não conseguia reconhecer as diferenças entre o abuso e o que a compactadora fez. Além disso, durante muito tempo se considerou que ela havia morrido dentro desse caminhão de lixo. No entanto, neste novo relatório é afirmado que não foi assim. Em um momento, Marjorie conseguiu 2 advogados novos e supostamente muito bons para sua defesa. Muitos, evidentemente, se perguntaram de onde eles tinham vindo e como ele tinha pago por eles. Além disso, ele dizia que não sabia de onde tinham vindo, ou seja, quem tinha pago por esses advogados. Ele, ao que parece, não entendia o que estava acontecendo. Dizem por aí como boato, ou melhor, há algumas provas sobre isso, que um ex-empregador de Marjorie os contratou e pagou. Digo provas porque um advogado veio a público dizer que era assim. Segundo o advogado Miguel Ángel Pierre, Horácio Biaggi foi quem cuidou de tudo. Ambos advogados, Barry e Adrian Tenca, tentaram dizer por um tempo que Marjorie era inocente, apelando principalmente ao fato de que não havia sido encontrada uma prova de onde o crime havia acontecido. Vale ressaltar que foi dito em vários meios de comunicação que, na verdade, havia DNA da garota no apartamento de Marjorie e que estava em uma estante do apartamento. A questão é que só encontro relatos falando disso de forma vaga, ou seja, muito por cima, não dizem muito mais. Então, se considerarmos isso como real, essa seria a cena do crime. No entanto, Pierre, ao que parece, cometeu um erro grave. Este é bastante conhecido. Ele levou seu filho a um programa, Leon Rosenbasser, que era o apresentador desse programa. Quando perguntado sobre a inocência de Marjorie, Pierre afirmou que ele é um senhor inocente vivendo o pior momento da sua vida. Mas naquele momento, seu filho o interrompeu, dizendo o seguinte: Pergunta é inevitável. Marjorie é inocente, sim ou não? Prefeito, e seu senhor inocente que está passando pelo pior momento da sua vida...
que passa pelo pior momento da vida. Eu sei como a melhor. Não diga, mas não diga, meu amor. Que mataram uma menina de 16 anos acima de tudo. Não diga então, meu amor. Ela tem que defendê-la. Contudo, há outros tópicos que tentam contradizer o que dizem sobre o ocorrido com Mangieri e tudo o que já foi abordado. Então vamos começar com os detalhes contra o padrasto de Angelis e o filho dele. Houve declarações confusas e misturadas por parte do filho de Opatowski e de Dominga Torres, que seria a empregada doméstica. Se nos basearmos na sentença do julgamento oral, as declarações de Axel Opatowski e Dominga Torres se encaixam perfeitamente. Axel relatou que, ao acordar na segunda-feira, 10 de junho, para ir à ginástica, estava se sentindo mal e com febre, permanecendo em seu quarto. Como eu disse, ele estava com febre e não foi à escola. Depois, contou ao pai à tarde. De acordo com ele e a empregada doméstica, ele dormiu o dia inteiro em seu quarto. Por volta das 11, a empregada Dominga entrou no quarto, surpreendeu-se ao vê-lo e ele explicou que não estava bem, então continuou dormindo. Por volta das 2:30 da tarde, ela explicou ao seu pai, que estava em casa, por que faltou à escola. Ele disse para ela continuar descansando. No entanto, na primeira declaração testemunhal, que foi em 14 de junho de 2013, 4 dias após o crime, Dominga explica o seguinte. Ela chegou em casa às 20h45 e apenas Axel estava lá. Que geralmente não há ninguém, mas que naquele dia Axel tinha ficado dormindo. Ela soube disso porque a porta do quarto estava fechada e, ao bater, o jovem respondeu que estava dormindo, sem saber por que naquele dia ele permaneceu em casa. Além disso, é importante esclarecer algumas coisas. O prédio foi revistado e não foi encontrado nenhum DNA de Angelis que indicasse que ela havia sido assassinada ali. Na verdade, durante um tempo foi dito que tinham encontrado algum DNA no porão. Porém, se você pesquisar nas notícias, verá que vários meios de comunicação logo desmentiram isso. Não havia DNA de Angelis no porão. Então, onde ela foi morta? Não é que isso os torna impecáveis. Na verdade, eles reconhecem e admitem erros de maneira incomum. Porque eles fizeram um copiar e colar de uma tabela e erraram. Porque eles fizeram um botão de uma unha e erraram. E porque disseram que essa unha não correspondia à roupa de Angelis. E quando fizeram os dois botões, ambos correspondiam. Eles cometeram 3 erros grosseiros e toscos. Mencionei brevemente no Twitter algo que vocês podem ver em um link abaixo. Embora o carro de Mangieri estivesse limpo, o carro da família de Angelis tinha no chão uma unha, que foi levada para exames. Mas ouçam isso. Um perito tocou nela e a contaminou. Uma salva de palmas para a perita, na verdade. A família disse que Angelis jamais chegou em casa, mas os tênis que aparecem nas gravações são diferentes dos que foram encontrados no lixão. Houve uma troca de tênis brancos por cinzas. O que aconteceu? Ela entrou em casa ou não? A pessoa que vocês veem aqui declarando para os noticiários é Maria Helena Leuci, e ela declarou o seguinte sobre as chaves de Angelis. Dentro da sala havia 2 chaves com uma fitinha de mais ou menos 10 a 12 centímetros na cor azul claro. Agora eu fico sabendo que se chama Axel. Eu disse para ele, por que você não guarda essas chaves? Elas vão sumir. Então ele me disse, não são as da Angelis, e não deu importância, e as chaves ficaram lá. Então, se as chaves dela estavam em casa, isso quer dizer 2 coisas. Ou uma é que talvez ela tenha cruzado com o Mangieri no corredor e ele disse para ela sair um pouco, que não ia acontecer nada. O irmão dela e a governanta estavam dentro do apartamento, então eles poderiam abrir para ela. Ou que algo aconteceu com ela dentro de casa com alguém que ela conhece pessoalmente. E que bom. Então, a governanta teria que ficar calada ou estar escondendo algum tipo de informação que a gente não sabe? A família também foi muito criticada por ter alugado uma casa no interior para descansar, em vez de ficar na capital, para acompanhar o caso. Porém, é questionável, pois certamente estariam abalados pelo ocorrido. Além disso, disseram que ela teria sido enforcada com uma linha de pesca, objeto típico de um pescador. O padrasto de Angelis trabalhava com cobranças e era pescador profissional, segundo ele. Eles examinaram todo o equipamento de pesca dele e, aparentemente, não encontraram nada, mas também não obtive muitos detalhes sobre esse equipamento. E qualquer pessoa pode ter linha de pesca. Ele provavelmente teria descartado isso depois de usar, evidentemente. E tem outro dado sobre esse banco do Santander Rio e a ligação que supostamente teria sido feita do celular da Angelis. Acontece que essa informação na verdade foi dita pela família.
A primeira coisa que fizeram enquanto Angeles estava desaparecida foi dizer que o celular dela tinha feito uma ligação para esse banco e que, além disso, tinha recebido uma recarga de 50 pesos. Agora, o único problema é que, na verdade, quando a justiça recebeu essas informações das ligações, não viram nada do que a família disse. E isso, na verdade, ela disse publicamente. Opatovski disse com certeza que uma amiga tinha chegado à casa e que, como tinha contatos dentro da Movistar, conseguiu pegar as ligações do celular da Angeles. E que lá viram que, no meio da manhã, ela tinha feito uma ligação para esse banco. Então, por que inventariam um dado assim? Eles foram incriminados porque o filho de Opatovski trabalhava no Santander Rio. Então isso os colocava diretamente como suspeitos, mas também quando a mentira foi descoberta, os colocava novamente como suspeitos. Porque por que você colocaria algo assim se não fosse para criar uma distração? Duas coisas curiosas foram encontradas durante a busca no departamento de anjos. Os tênis de anjos, com os quais ela supostamente tinha ido para a aula de ginástica e que aparecem nas câmeras de gravação. E uma mochila escura, que foi a que as amigas disseram que ela tinha levado pela manhã. Na verdade, temos essa informação desde bem cedo, no caso. Ao encontrarem Angeles, eles revistam a casa e encontram todas essas coisas. Então, me parece surpreendente que nunca mais tenham falado sobre isso. Isso quer dizer que Angeles entrou na casa, e é aí que acho curioso. É normal que se seu irmão está doente no quarto, a senhora esteja cozinhando. Pode ser que não a tenham visto, que não a vejam entrar, que não a escutem e que simplesmente ela possa ter ido embora sem se comunicar com ninguém. Ou seja, é totalmente possível que ninguém a tenha visto faltar. No entanto, o meu problema e o problema de muitas pessoas em relação a isso é que a própria família disse. Na verdade, Opatovski afirmou com muita certeza para a imprensa que ela não tinha voltado, era como um fato. Eles davam como certo que ela nunca tinha voltado ao apartamento, quando, ao que parece, ela realmente tinha voltado. O grande problema é que, embora Mangieri pudesse ter agido sozinho, não parece ser o caso. Na minha opinião, alguém, possivelmente da família, deve tê-lo ajudado. E se Opatovski não tiver envolvimento no caso e for apenas o padrasto de Angeles que estava procurando por ela de forma legítima, ela deveria ter ficado quieta. Porque a única coisa que ele fez, indo à mídia para dizer todas essas coisas, foi acabar parecendo um grande suspeito. Ele deu uma impressão terrível. Na verdade, ele nunca deveria ter ido à televisão para dizer nada. Ele deveria ter ficado quieto. Poder violentar uma pessoa, nesse caso uma mulher, não vamos dizer uma criança, porque a múmia era uma mulher. E Sérgio buscaria... Me parece, né? Como homem, não, ele procuraria uma mulher mais provocante ou mais atrevida. Pode ser que ela tenha resistido e o cara, bom, já irritado, a enforcou. Meu filho também estava na escola, em outra escola, à tarde, como sempre. Mas meu filho, deixa eu ver, em algum momento ele saiu? Meu filho também estava em outra escola à tarde, como de costume. Isso é simplesmente um acaso, isso foi ao acaso. Em que o senhor se baseia para ter certeza de que foi ao acaso e que não estavam... Sendo franca, sim. Não me interessa se conseguirem encontrar essas pessoas. Um castigo, não. Possuo várias propriedades, incluindo a de Bebejero, mais 2, escritórios no centro e uma casa alugada em Punta del Este. Ou seja, eu não estou mal economicamente. Vamos deixar isso claro. Eu tenho um ao lado do shopping Beruti e Bulnes, tenho um, você sabe onde fica Beruti e Bulnes? Ao lado do Cinemax. Tenho outro na Beruti com um envio em frente à farmácia da Botica. Tenho outro na Charcas com a Galo. 3 ambientes espaçosos. E eu disse que se essa onda continuasse enchendo o saco, eu não iria morar em Punta del Este. Corresponde? Ele tem 2 processos pendentes por pensão alimentícia, por não ter pago o que foi determinado para a esposa, mas ninguém sabe disso. E quem cuida disso é o meu advogado pessoal. Um está em Gel e o outro está em Texim. Se eu abrir a boca sobre isso, eu acabo com ele. Depois, tudo bem. Como vocês podem ver nesse clipe, a mãe de Angeles evidentemente não. Não parece contente demais. Não está muito bem, por assim dizer. Até diz que está tranquila. Tem muito amor, de ter muita paz. Não estou, embora eu não saiba por que, não estou brava.
Não quero soar desrespeitosa, mas me parece evidente que ela está drogada, que está com tranquilizantes, que obviamente não quis ter nada a ver com tudo isso. Mas devo dizer que para alguns pareceu muito suspeito ela agir dessa forma. No entanto, não podemos prever como uma pessoa vai agir quando essas coisas acontecem. Não sabemos. Aparentemente, ela parece estar abalada. Tranquilizantes e simplesmente a obrigaram a sair para dar declarações para que a imprensa fosse embora. Mesmo assim, tem uma grande contradição entre o que foi encontrado nos jornais e o que Opatovski disse na mídia. Ele mencionou que revistaram o equipamento de pesca de Latanza, pois ele era pescador profissional. Já falei isso, evidentemente, mas também diz que nunca levaram ele, ou seja, nunca. É que realmente uma equipe iniciou a análise para verificar se havia alguma relação com a linha de pesca encontrada com Angeles. Nada desse tipo. Ou seja, nunca levaram ele, nunca examinaram direito o equipamento dele, porque ele mesmo disse para eles que ele trabalhava com isso e que não podiam levar. Deixaram com ele sem reclamar. Bom, além de tudo isso, o final do julgamento é claro. Mangieri vai para a cadeia. Ele é condenado no ano de 2015 pelo Tribunal Oral Criminal número 9. Por feminicídio, abuso sexual e homicídio qualificado em crimes causai. Ele é condenado à prisão perpétua com possibilidade de sair em 2048 aos 80 anos. Eu não tive e não tenho nada a ver com a morte de Mumi. E que se faça justiça, nada mais. A sentença contra Mangieri, que começou em 2017 e foi confirmada em 2018 pela Segunda Câmara Nacional de Cassação, considerou comprovado que a jovem chegou na manhã de 10 de junho de 2013 ao seu prédio e nunca chegou ao seu apartamento porque foi atacada e assassinada por Mangieri. O corpo da jovem foi encontrado no dia seguinte na usina da SEAMS, em José Leão Soares, San Martín. Há pouco tempo, a mãe de Angeles, como forma de lembrar da filha, publicou uma foto que tiraram juntas, acompanhada desta mensagem. Escolhemos essa foto porque ela expressa o amor infinito que temos uma pela outra em nossos olhares. Como sinto sua falta, meu amor. Sei que você me deixou um legado imenso, que tento cumprir com a mesma integridade que você teve até seus últimos momentos. E eu vou fazer isso até que a gente se encontre de novo. Te amo até o céu das nuvens, Mumini. Cabe esclarecer que, na verdade, para mim, o verdadeiro culpado é o Mangieri. O único problema que tenho é que a investigação parece ter sido deixada pela metade. Que encontraram um culpado e deixaram por isso mesmo, como se nada tivesse acontecido, quando, na verdade, nunca se soube onde realmente aconteceu o crime, nem se sabe ao certo por onde o corpo foi retirado. Em 2013 foi dito que teriam conseguido o DNA de Angeles dentro do apartamento. O único problema que tenho com isso é que nunca mais foi esclarecido, nunca mais se falou sobre o assunto, nem foi algo dito publicamente. No final do caso, que Mangieri fez isso no apartamento, simplesmente diziam que Mangieri fez isso, que ela a levou para algum lugar do prédio, mas nunca foi provado especificamente para onde ela foi. Também não foi provado exatamente como ela tirou e como colocou no lixo sem que ninguém percebesse. Muitas perguntas ficaram sem resposta, por isso eu estava ficando um pouco obcecada com o caso. Por isso não quero mais investigar, pois sinceramente não acho que chegarei a uma resolução. De quem teve a ver com tudo isso? Mais do que tudo, porque a pessoa que deveria ter ajudado a Mangieri seria alguém que entendesse do sistema, de como o lixo é administrado. Estou dizendo que, na verdade, não me parece que ela tenha deixado no container do prédio nem da quadra, já que qualquer um poderia ter visto. Mas, na verdade, me parece que alguém o ajudou a tirar o corpo e deixá-lo no Ciência de Colegiais. Isso me parece que é o que realmente aconteceu, já que, digamos, não há câmeras mostrando Mangieri tirando o corpo. Não há ninguém que tenha visto ele transportando uma bolsa gigante. Além disso, na verdade, faltam horas e horas e horas de filmagens que nunca foram divulgadas, câmeras do prédio que jamais vimos em nenhum noticiário. Então, estão vendo? É tudo muito fora do comum? Para mim, a investigação ficou devendo. Além disso, muitos não queriam colaborar adequadamente. Um monte de peritos que colocaram obstáculos na investigação. Prefiro encerrar por aqui. Tirem suas próprias conclusões. Não pretendo continuar. Não vou esclarecer mais nada sobre o caso até que tenha vontade de revisá-lo novamente, pois talvez eu possa acrescentar mais algumas coisas. Mas, sério, se eu procurar mais, provavelmente vou encontrar mais coisas. Vocês também podem pesquisar mais informações e compartilhar o que souberem nos comentários abaixo. O vídeo se encerra aqui. Ao lado estão os apoiadores do meu Patreon.
Para mais informações, o link está na descrição abaixo, se quiserem me apoiar por meio dessa página. Agradeço a todos que assistem meus vídeos na plataforma, aprecio muito vocês. Novo vídeo disponível e outro recomendado. Inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo.